Em João capítulo 4, nós vemos um episódio interessante, mais um episódio interessante de Jesus e os seus discípulos. E lendo esse texto eu me vejo espelhada e eu vejo a igreja hoje espelhada, porque quando nós olhamos para essa atitude dos discípulos, nós vemos que mesmo estando perto de Jesus, eles ainda estavam distante dele. Eles estavam perto de Jesus, eles caminhavam com Jesus, mas são inúmeros os momentos em que eles simplesmente não entendiam nada do que Jesus falava. E aqui em João capítulo 4, o versículo 27, que é o episódio em que Jesus, posterior ao episódio em que Jesus conversa com a samaritana ali no poço, que também não entendia nada do que Jesus está falando, mas aqui é compreensível porque ela não conhecia Jesus, ela não caminhava com Jesus, ela não sabia até então quem Jesus era, então é até compreensível que ela não compreendesse o que ele estava falando, mas agora nós estamos falando de homens que estavam lado a lado de Jesus, caminhando com Jesus, mas que também não compreendiam nada do que Jesus estava falando. E quantos de nós muitas vezes não estamos assim hoje, achamos que estamos perto, mas muitas vezes não estamos compreendendo o que o Mestre está nos falando, não estamos compreendendo a direção que Ele quer nos dar. E aqui Jesus vai dizer o seguinte: enquanto isso, seus discípulos insistiam com Ele: Mestre, come alguma coisa? Mas Ele lhes disse: tenham algo para comer que vocês não conhecem. Aqui Jesus está falando do alimento espiritual. Aqui nós vemos Ele fazer uma ligação daquele texto em que Ele diz: nem só de pão viverá o homem. Aqui Ele está dizendo que o quê? Que Ele tem um alimento espiritual, que é esse o principal alimento e o alimento que de fato o sustenta. E aí no versículo seguinte Ele vai dizer: então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então aqui a gente vê que eles não tinham assim a mínima noção. E esse não é o único momento, há vários outros momentos em que eles simplesmente não compreendem o que Jesus diz. Jesus vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí Jesus vai explicar o que Ele quis dizer. Mas aí o ensinamento que fica pra gente, pra mim como igreja, pra você como igreja, pra nós como noiva de Cristo é: será que de fato nós estamos perto o suficiente, caminhando lado a lado, o suficiente, com a sensibilidade necessária para compreender aquilo que Ele está nos falando, aquilo que Ele quer nos falar, aquilo que nós precisamos compreender?